Reze comigo, por favor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Das muitas alegrias que Deus me deu ao longo desse tempo de caminhada, uma delas foi conhecer alguns irmãos. Eu sou o Lázaro Praxedes de Oliveira. Sou casado aqui com a Lucélia, que está aqui comigo. Participo da Renovação Carismática desde o ano de 1989. É bastante tempo servindo o Senhor, né? E minha gente, nesse tempo Deus me deu a graça de exercer várias funções. Entre elas, dos anos de 2006 até o ano de 2012, eu fui o coordenador nacional dos pregadores da Renovação Carismática Católica. Nesse período, eu tive a grande alegria de conhecer, partilhar, conviver e fazer muitas missões com o nosso diácono Luizinho. Então hoje eu quero te convidar comigo a dar uma salva de palmas para essa comunidade, a Passio Domini. Inclusive, aqui dentro da Passio Domini, Deus me deu também a oportunidade e a bênção de fazer muitos amigos. Como eu sei que essa pregação vai ficar gravada para a posteridade, eu quero aproveitar e fazer um gesto aqui. Se é que se pode dedicar para alguém uma pregação, eu gostaria de dedicar essa do mais profundo do meu coração a um dos irmãos queridos que muitas vezes me recebeu aqui. Eu dedico essa pregação à saudosa memória do nosso irmão Vitinho. Com certeza, na eternidade, ele está intercedendo por esse Shekinah. Eu acho que é possível ver o rosto dele em tantos lugares aqui, minha gente, como ele faz falta para nós aqui. Mas nós sabemos que hoje, nesse momento, ele intercede por cada um de nós no céu. Amém? Vai chegar um dia onde nós vamos nos encontrar novamente na eternidade. Cabe a nós, nesse tempo, trilhar esse caminho para o qual Deus nos chama. Então, Vitinho, meu irmão, interceda por nós aí desde o céu. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para ele, para a Jurema, para os filhos dele. E o tema que eu quero refletir com vocês nessa tarde será coragem. Eu venci o mundo. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá no Evangelho de São João, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo número 29. Evangelho de São João, capítulo número 16, versículo número 29. Já encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitamos que alguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: credes agora? Eis que vem a hora, e já veio, em que sereis espalhados cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Aplauda comigo, aplaudindo, aclamando esse texto da palavra de Deus. Minha gente, nós nos colocamos nessa tarde diante desse texto maravilhoso do Evangelho de São João. Eu queria só que você compreendesse a profundidade daquilo que João nos fala nessa tarde. A partir do capítulo 13 de João, nós percebemos que João começa a colocar as
últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. O capítulo 13 começa com aquela celebração do lava-pés. Jesus se reúne os seus discípulos ao redor de uma mesa, ele se cinge com uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. A partir do capítulo 13 começa discursos de uma linguagem teológica muito profunda, porque Jesus está comunicando aos seus discípulos as suas últimas instruções. Ele está trazendo aos seus discípulos as orientações e o resumo daquilo que era o principal, o mais importante, para que eles guardassem e assim pudessem cumprir e dar continuidade à sua missão. A linguagem é tão carregada de emoção, a gente percebe a carga emocional em cada palavra que João traz para nós. Agora, minha gente, por que é que João escreveu o que ele escreveu para nós? Por que é que ele escreve da forma com que ele trouxe o texto? Ele mesmo responde. Abra comigo, por favor, um pouco mais à frente, lá no capítulo número 20. Olha só o que o texto da palavra diz no versículo número 30. O motivo para o qual João escreve esse texto para nós. Está escrito: fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes que foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Minha gente, João está então trazendo para nós, nesse texto que eu acabo de ler, o motivo para o qual o Evangelho foi escrito. E foi escrito para quê? Ele diz: Jesus realizou muitos outros milagres. Esses milagres não estão escritos, mas estes que estão aqui, estão escritos com um objetivo: despertar a fé em Jesus nos seus corações. Então, meu irmão, para que está escrito isso? Para despertar a fé em nosso coração. Diz isso para o irmão que está do seu lado aí, meu irmão, é para despertar a fé no seu coração. Diga bem forte. Para despertar a fé, isso mesmo, para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. É isso que nos ensina esse texto aqui da palavra de Deus. E quando Jesus então começa a relatar aos discípulos essa fala tão emocional, esses últimos ensinamentos, os discípulos fazem esse comentário. Nós percebemos agora que o Senhor está falando claramente, não é necessário que nós te façamos perguntas. E Jesus então dá essa orientação: vocês estão acreditando agora. E Jesus então diz: olha, vai chegar um momento onde vocês serão espalhados e eu vou ficar sozinho. Mas eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. E ele diz: referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. Aqui, minha gente, nós percebemos então que nós estamos em uma grande batalha espiritual. Nós estamos onde? Avisa o irmão que está do seu lado que pode ser que ele está distraído. Onde nós estamos? Numa batalha espiritual. Quando a gente ouve falar de batalha, isso significa então que nós estamos em uma guerra, minha gente. Nós estamos em uma guerra. E ao falar de guerra, eu quero trazer para vocês aqui uma fala que está num discurso de um grande antigo general. O nome dele é Sun Tzu, e ele escreve isso num livro chamado A Arte da Guerra. Olha só o que Sun Tzu disse, preste atenção na frase: se você
conhece, olha só, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, você sofrerá uma derrota. Se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, olha só, você perderá todas as batalhas. Então, olha só qual é a orientação desse general. Se você se conhecer a si mesmo, autoconhecimento, e se você conhecer o seu inimigo, você vai vencer todas as batalhas. Se você conhecer a si mesmo, mas não conhecer o seu inimigo, para cada vitória, uma derrota. Se você não conhecer nem a si mesmo e não conhecer o inimigo, não entre na guerra, porque você será sempre derrotado. Amém para isso, minha gente? Então nós estamos em uma batalha espiritual. Nós estamos em guerra, minha gente. E eu preciso ser bastante sincero para vocês aqui. Muitos de nós nem ainda se aperceberam que estão em uma guerra. Não perceberam. E por que que a gente não conseguiu perceber ainda, minha gente? Eu queria trazer hoje para vocês nessa reflexão, quais são os inimigos que nós estamos enfrentando nesse tempo. E quem fala quais são os inimigos é um santo chamado São João da Cruz. Olha só o que ele diz: todos os males aos quais a alma está sujeita procedem de 3 inimigos já mencionados: o mundo, o diabo e a carne. Se nós pudermos nos esconder deles, nós não teremos mais combates para lutar. O mundo é o menos difícil. O diabo é o mais difícil de entender. Mas a carne é a mais obstinada de todas. E a última a ser superada junto com o velho homem. Aqui nessa fala que eu trouxe para vocês, o São João da Cruz, ele nos apresenta 3 inimigos com os quais estamos em uma guerra: o mundo, a carne e o diabo. Repita quais são os nossos inimigos. Um pouquinho mais alto, dá para ser? Exatamente. Esses são os nossos 3 principais inimigos. E é justamente contra esses inimigos que nós estamos travando um intenso combate. É contra eles que nós estamos em batalha. Nessa tarde, eu quero falar com você a respeito de um inimigo que nos é comum. Eu quero falar com vocês sobre o mundo. E nessa tarde, meus irmãos, quando nós falamos sobre o mundo, nós não estamos falando sobre a maravilha criada por Deus que nós vemos. Não é esse mundo maravilhoso que Deus criou para nós. Não é isso. Quando nós falamos de mundo, nós estamos falando de uma mentalidade que é uma mentalidade corrente e que é completamente contrária aos princípios do Evangelho. É contra esse inimigo que eu quero partilhar com vocês. A partir desse pressuposto, que o mundo não é a maravilha criada, que o mundo não é tudo aquilo que nós vemos da bela criação formada por Deus, mas uma mentalidade corrente, é que eu queria trazer para vocês qual é a visão de alguns sociólogos desse tempo que nós estamos vivendo. Os sociólogos fazem um jogo de palavras, e eles dizem o seguinte: há um período social chamado de época de mudança. Repita o nome comigo. Mais forte. Os sociólogos dizem que nesse período, na época de mudança, os paradigmas sociais, eles vão sendo superados um por vez. E aí o que a gente percebe
existe aquilo que nós chamamos de estabilidade social. Isso no período chamado de época de mudança. Nós todos que estamos aqui, especialmente aqueles que têm o cabelo um pouco mais branco como o meu, viveram esse período chamado de época de mudança. O paradigma social vai se transformando aos poucos. E como a transformação ela é aos poucos, existe estabilidade na sociedade. Você quer ver? Eu sou mineiro, minha gente. Eu sou aqui da região de Poços de Caldas, apesar de que agora eu estou morando lá em Foz do Iguaçu. Mas eu me lembro muito bem da época que eu era criança. E os mais velhos vão se recordar desse período. Eu me lembro que quando eu era criança ainda, brincando na rua muitas vezes, ali com os vizinhos. Vocês chegaram a fazer isso? Brincar na rua com os vizinhos? Eu me lembro que a minha mãe, algumas vezes, por exemplo, assava um pão. Eu me lembro que ela levava um pão para a vizinha do lado e levava outro pão para a vizinha do outro. Já aconteceu isso com vocês? Aí, de repente, você está em casa, você sentia o cheiro, por exemplo, de um bolo de fubá sendo assado. De repente, chegava o bolo lá na sua casa. Era assim ou não era, minha gente? Havia estabilidade, segurança social. De repente, o que acabou acontecendo? Eu me lembro muito bem, a primeira vez que chegou dentro da minha casa o primeiro aparelho de televisão. Eu me lembro até a marca. Na verdade, era um caixote de madeira. E era tão engraçado que a gente tinha que ligar e esperar as válvulas esquentarem. Os mais velhos sabem o que é isso, né? A gente ligava e esperava as válvulas esquentarem para conectar em algum canal. E aí tinha era um conversor de UHF. A gente rolava um botãozinho para o lado e para o outro até sintonizar em determinado canal. Sim ou não? Sim. Eu me lembro como era a estrutura da sala da minha casa antes de chegar o primeiro aparelho de televisão. Os sofás lá em casa eram assim, ó. Um ficava voltado para o outro. É ou não é, gente? Assim que entrou o primeiro aparelho de televisão, nós observamos o quê? Que os sofás ficaram voltados para o aparelho. E o que a gente perdeu nessa fase? A gente começou a perder o diálogo, minha gente. A gente começou a perder o olho no olho. A gente começou a perder a capacidade de ouvir o outro. O que eu estou dizendo para vocês, está correto ou não? Esse período social é chamado de época de mudança. No entanto, os sociólogos estão dizendo que nesse tempo em que nós estamos vivendo, o que está acontecendo eles chamam de mudança de época. Olha só, é um jogo de palavras. Época de mudança anteriormente, agora eles estão dizendo que é mudança de época. O que isso significa? Que o paradigma social, ele está sendo quebrado todos de forma simultânea. E porque os paradigmas estão sendo vencidos de forma simultânea, já não há mais estabilidade. E hoje o que está imperando no mundo é aquilo que nós chamamos de caos social. Você quer ver? Quando eu me casei, isso há 30 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu cheguei diante do altar junto com a minha esposa, eu prometi a ela fidelidade. E fidelidade até que a morte nos separe. Qual era a mentalidade social vigente? A mentalidade social é que o matrimônio é indissolúvel. No entanto, minha gente, hoje o que está acontecendo? Os jovens chegam para o matrimônio pensando assim: nós casa, se não der certo, nós separa. A mentalidade social está mudando, minha gente. E aí, olha só, tem um outro sociólogo chamado Bauman. O nome dele é Zygmunt Bauman. Ele é um polonês. E o Bauman, ele diz o seguinte, olha só o que ele está dizendo. Ele é um sociólogo que pensa
naquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Ele foi tanto chamado de sociólogo da pós-modernidade, que ele criou um termo para descrever essa chamada pós-modernidade. E ao invés de chamá-la de pós-modernidade, ele chama de modernidade líquida. O que isso significa? Se é uma modernidade líquida, ele está dizendo que a modernidade líquida, ela destrói aquilo que é sólido. Ela destrói o que é sólido. E o que é sólido na sociedade? Por exemplo, a igreja, a família. Tudo isso é para quê? Para dar estabilidade. Nós percebemos que hoje há um ataque continuado à família, há um ataque continuado à instituição que é a igreja. Por quê? Ao destruir aquilo que é sólido, a sociedade se torna fluida. E no meio dessa sociedade fluida, nós temos percebido alguns ismos. Você já deve ter ouvido falar de relativismo, né? Sim ou não? Sim. O que é relativismo? É uma teoria social que pensa que não existe verdade absoluta. Não há verdade absoluta. Inclusive, o relativismo, ele é citado quando? Especialmente na área da nossa moralidade. A pessoa diz assim, olha, isso é pecado para você, mas pode não ser pecado para mim. Então não há verdade absoluta. Junto com o relativismo tem entrado um outro ismo que é chamado de individualismo. Você está conseguindo perceber isso aí na sociedade, sim ou não? Sim, né? O individualismo é uma tendência onde a pessoa vive para si mesmo, ela já não vive mais para o outro, ela vive para si. E um outro ismo que tem entrado é o chamado hedonismo. O que é isso? É quando eu busco a felicidade, inclusive que se para ser feliz, se for necessário, eu passo por cima do outro. Hedonismo é o homem no centro, é o homem buscando a felicidade pela felicidade. Minha gente, esse é o tempo em que nós estamos vivendo, essa é a mentalidade do mundo. Isso está tomando conta das nossas famílias. Lembra do aparelho de televisão que eu disse para você que chegou em casa? Hoje piorou um pouco mais. Tem um aparelho em cada quarto da nossa casa. Por quê? Porque a gente não consegue nem mesmo assistir um programa de televisão como família. Piorou um pouco mais. Cada um hoje tem um aparelho de celular. Estou falando mentira ou não? A gente conversa na rede social e ao que me parece é que a gente perdeu a capacidade de ouvir o que está do nosso lado, minha gente. A gente prefere tirar foto de um prato a degustá-lo. A gente prefere, no momento onde nós estamos em oração, filmar o momento a experimentá-lo. Eu estou falando a verdade ou não? Então há uma mentalidade social no mundo que eu e você somos chamados a enfrentar. O que eu estou dizendo para você nessa tarde? Nós estamos em guerra. E em uma guerra contra o mundo. Essa mentalidade, infelizmente, ela está entrando na nossa vida de igreja. E nós somos chamados pela palavra que nós ouvimos hoje a fazer o seguinte: coragem, eu venci o mundo. Diz isso para o irmão que está do seu lado, irmão, coragem. Eu venci o mundo, é o que vai nos ensinar a palavra de Deus. Minha gente, a situação é tal que há uma resposta que nós precisamos dar a Jesus. No capítulo 18 de Lucas, lá no versículo 8, Jesus faz uma pergunta. Olha a pergunta que ele faz no capítulo 8 do versículo 8 do capítulo 18. Eu digo-vos que em breve se lhes fará justiça.
Mas quando vier o Filho do Homem, acaso ele achará fé sobre a terra? Jesus está fazendo uma pergunta: quando eu voltar para essa terra, na segunda vinda, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Ele vai encontrar, sim ou não, gente? Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Será? Será que ele vai encontrar? Minha gente, nesse tempo, eu e você somos chamados a dar uma resposta concreta a Cristo. A carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, ela vai dizer o seguinte: nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Isso significa que eu e você, nós estamos no mundo, mas nós precisamos viver como cidadãos do céu. Minha gente, nós hoje caminhamos nesse mundo, mas a nossa mente não pode se deixar mais influenciar por essa mentalidade que é contrária aos princípios do Evangelho. Eu e você somos chamados nesse tempo, a dar ao mundo as razões da nossa fé. Se Jesus perguntou: será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé sobre a terra? Minha gente, eu tenho uma resposta. Porque enquanto houver um carismático de pé, vai haver fé dentro do nosso coração. E aí, meus irmãos, eu e você somos chamados a não só nos deixar influenciar, nós somos chamados a permitir que a fé seja renovada no nosso coração. O texto de João capítulo 20, Jesus nos orienta: o que eu escrevi para que vocês creiam. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece quando nós temos fé em Jesus? Quando nós cremos nele, a palavra vai dizer para nós, lá na primeira carta de João, olha só o que está escrito. Lá na primeira de João, no capítulo 5, no versículo 5. Quem é o vencedor desse mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quando você deposita a sua fé em Cristo, nesse momento você vence o mundo. E eu quero dizer para você, nessa tarde, que você nasceu para vencer o mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Nós nascemos para quê? Para vencer o mundo. A natureza, vai dizer a carta aos Romanos, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Minha gente, nós nascemos para nos manifestar, e chegou a hora de nos manifestarmos ao mundo. O mundo precisa ver a diferença que você fará nessa sociedade. Eu venho de uma família grande. Eu sou o 13º filho lá em casa. Os mineiros costumam ter muitos filhos. Na sua infinita bondade, lá em Minas, meu pai morava numa pequena propriedade de terra na cidade de Botelhos. Nos mudamos para Poços de Caldas. Um ano depois da mudança, meu pai foi acometido de uma pneumonia e deixou minha mãe com 13 filhos para criar. Com muita luta, sacrifício, a mãe conseguiu trazer o mínimo de educação possível para nós. Quando completei de 9 para 10 anos, minha mãe também faleceu. E eu fiquei órfão de pai e mãe naquele período. Eu vi a destruição da minha família. Os meus irmãos se perderam no alcoolismo. Não era beber socialmente não, gente. Era beber de cair na rua. Era assim, em casa. Mas o Senhor tinha uma promessa para a minha vida.
Porque eu e você somos chamados a vencermos o mundo. Com 16 anos de idade, Deus me chamou. Aos 17, eu já tinha me tornado um pregador. Deus me deu a honra de pregar para 9 dos meus irmãos, que foram batizados no Espírito Santo. E começou aí o processo de transformação na minha casa. Eu não sei como está a tua família, mas eu sei porque Deus te trouxe aqui. É porque a partir de você, começa hoje uma revolução, onde quer que você colocar a planta dos teus pés. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. E eu não sei como isso se fará, mas eu acredito que a tua família vai se converter pelo teu testemunho de fé. Eu acredito que você vai influenciar os teus amigos. Eu acredito que a sua escola será impactada, sabe por quê? Porque você colocou a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E vence o mundo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé para rezar comigo nessa tarde.